Por que lutar contra um vício é tão difícil? A resposta é pelo fato de que, quando fazemos isso, fazemos em partes. Nós separamos a nossa estratégia em diversos itens que, no final, eles não conversam entre si. E essa ausência de diálogo é a ponte para a recaída. Veja, se você deixar neste momento de comer açúcar, ou de consumir açúcar no seu dia a dia, na forma que for possível, na bebida, enfim, seja lá como você consome açúcar, você vai perceber que seu corpo vai reagir de acordo. E você vai perceber ele reagindo. Essa percepção vai fazer com que você comece a ter ideias, comece a pensar. Parte do seu pensamento vai concordar com essa ideia e vai lutar junto com você para abandonar o açúcar da sua vida. Porém, lá no fundo, tem aquele pequeno macaquinho sentado que começa a pular, a pular, a pular e a pular. E é esse que vai começar a produzir ideias, vai começar a trazer vontades, vai começar a trazer diversos elementos que vai fazer com que você desesperadamente queira um açúcar. Eu estava falando de corpo, comecei a falar de ideias, comecei a falar de uma emoção ou de um sentimento que não estava previsto nos seus planos. A gente não prevê esse tipo de coisa quando toma uma decisão tão importante como essa. A gente tem uma ideia, a gente tem um objetivo, a gente simplesmente caminha para esse objetivo. Agora veja, quem vai caminhar? É você, sou eu. E é o primeiro e o mais fundamental elemento que temos que considerar nessa caminhada. Eu quero deixar, eu farei isso. Então eu preciso respeitar eu. Eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos, eu tenho vontades, eu tenho uma história. Se eu não preparar cada elemento disso de uma maneira total para chegar num eu melhorado, o caminho vai ser mais difícil. Eu não disse impossível, eu disse mais difícil. Veja, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês. Eu deixei de fumar em 2005, ainda bem. E muitos anos depois, 2017 ou 2018, eu, em paz com a ausência de cigarros na minha vida, podendo consumir absolutamente tudo que eu sempre consumi, me encontrei numa situação extremamente desesperadora. Eu desci do prédio onde eu trabalhava, quando eu cheguei no saguão, me veio uma vontade muito, mas muito forte de fumar. E eu não sabia por quê. Mas eu tinha informações importantes. Primeiro, eu sabia que se eu cedesse a essa vontade, não seria apenas um cigarro, seria o primeiro de muitos outros, possivelmente. Eu ia arrumar todo um problema dentro de casa. Se eu voltasse a fumar, eu ia ter que lidar com a minha consciência e com um sentimento de fracasso muito grande, depois de tantos anos de superação nessa situação. Mas parte de mim ficava ali. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu tentando encaixar essa peça, o que aconteceu no meu dia que disparou esse gatilho? O que no meu dia aconteceu que fez com que eu olhasse para tudo isso e falasse, não, eu vou fumar, eu vou pegar ali. Mas aí eu peguei aquele pequeno elemento que estava, que era aquele sentimento de vitória, que eu lembrei lá do meu passado, de quando eu percebi que eu estava um dia sem, uma semana sem, um mês sem, um trimestre sem, um semestre sem, e assim, esse tempo crescendo, a ponto de poder dizer uma década sem. E comecei não a cobrar o tempo, mas sim a lembrar do sabor dessa vitória e me agarrei nesse sabor. E permiti que meu dia fosse passando,
Aquela vontade, ela estava ali. Eu respeitei ela. Eu disse, fique aí, vontade. Não, é parte de mim nesse momento. Eu só não quero atender. Eu escolho a vitória de ter passado tanto tempo sem. E o dia passou, eu não cedi, eu continuei firme na minha convicção, firme nesse brinde que eu dei a mim mesmo e para minha família. E aquilo passou e nunca mais voltou. E o que ficou dessa lição foi a ideia da escolha, foi o acreditar em mim num momento extremamente difícil, como lidar com essa vontade. E 3, lembrar sempre que eu sou tudo. Eu não sou apenas um pedaço, eu não sou só uma vontade, eu não sou só uma ideia. E isso fez com que eu pudesse caminhar de uma maneira mais suave. Por isso, com esse vídeo, eu quero te dizer que você também consegue. Pare de prestar atenção nos obstáculos e comece a prestar atenção nas ferramentas que você tem para lidar com esses obstáculos, por menor que ela seja. Colheres abrem túneis. Água, ela derruba a pedra. E por aí vai. Quando dizem que uma soldaria não faz verão, eu falo, depende do verão. Verão de quem que nós estamos falando? Talvez ela faça. Não é meu papel duvidar. O meu papel é fazer aquilo que está ao meu alcance. O seu papel é fazer aquilo que está ao seu alcance. O seu papel é acreditar. O seu papel é usar tudo que você tem, tudo que está ao seu alcance para poder chegar em algum lugar. E com isso, poder atravessar esse mar de dificuldades que às vezes se aparece diante de nós, esse mar de dificuldades que surge diante de nós, e lá do outro lado poder dizer a plenos pulmões, eu acreditei e eu venci. Até a próxima.